Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre as reações às manifestações do Espírito Santo. É outra coisa também bem polêmica na igreja, que muitas pessoas não entendem. Mas são coisas que estão na palavra de Deus e nós não podemos, vamos dizer assim, negligenciar aquilo que está escrito, amém? Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa educação espiritual. E nós precisamos entender que existem reações naturais da alma do homem quando o Espírito Santo se manifesta. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você já parou para pensar sobre isso? Discernir as coisas de Deus, não de forma racional, intelectual, lógica, mas discernir pelo Espírito. Quando o Espírito Santo caiu sobre os primeiros crentes em Atos capítulo 2, a multidão ficou perplexa, achando que eles estavam bêbados. Essa percepção não pode ter sido gerada pelo fato de aqueles crentes falarem as línguas natais daqueles que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes. Falar outro idioma não leva ninguém a agir como alguém embriagado. O que percebemos é que muitas vezes, ao estarmos cheios do Espírito, nosso corpo pode reagir de forma estranha e incomum, especialmente para a mente natural. Paulo ainda diz em Efésios 5,18, dizendo, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É interessante, né? Em Atos capítulo 2, eles pensavam que eles estavam embriagados. E Paulo, quando vai falar aqui em Efésios, quando comparando a estar cheio do Espírito, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, de fácil percepção, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, eu não sei se você já ficou cheio do Espírito Santo, eu já fiquei, e às vezes a reação que tem no nosso corpo é algo que a gente não tem como, vamos dizer assim, definir ou distinguir de forma racional e intelectual. É meio louco, mas nós discernimos de forma espiritual e somos abençoados, né? Por aquela presença, por aquela manifestação, por aquela reação que muitas vezes o nosso corpo tem. E muitas pessoas perguntam, né? Esse negócio de cair é de Deus? Esse negócio das pessoas correrem na igreja é de Deus? Esse negócio das pessoas ficarem rindo, isso é de Deus? Amados, olha para o fruto. Olha para o resultado daquilo. Amém? O que vai trazer a realidade, se é de Deus ou não, é o fruto do que aquilo vai manifestar. Se aquela pessoa que caiu, se aquela pessoa que correu, se aquela pessoa que riu, ela teve uma mudança radical na sua vida, com certeza foi de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo ele se move como ele quer e dependendo do ambiente e do lugar que é dado a ele, ele vai trazer algumas reações interessantes. Em João capítulo 18, os versículos de 1 a 6, diz assim, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhes, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. É interessante, quando Jesus vai ser preso aqui e perguntam quem é, ele diz, sou eu, ou seja, eu sou. E quando eles viram aquilo ali, eram guardas fortes, irmão. Mas eles caíram por terra. Em Mateus 17, de 1 a 6, diz que Jesus levou em particular, né? E foram transfigurados diante deles,
e diz que quando Deus falou, né? Este é o meu filho amado e quem me compraz, ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomado de grande medo. Outra manifestação aqui do Espírito. Em Atos 9:4, diz que Paulo estava indo e caiu do cavalo. Ele caiu por terra. Não diz que caiu do cavalo, né? Mas ele estava indo, mas diz que ele caiu por terra quando aquela luz luminosa, né, veio sobre ele e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Em Atos 26:14, diz assim: caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falou em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitar contra os aguilhões. Então, Paulo está relatando aqui a respeito do seu testemunho de Atos 9. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que falava. Então, Jeremias estava numa posição prostrada, e o Espírito entrou nele e colocou ele de pé. Não somente as pessoas caem, mas aqueles que estão no chão também se levantam pelo Espírito. Amém? Ezequiel 3:24 diz: então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Ezequiel 43:5 o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. São manifestações do Espírito. Amém? Em Mateus 28, de 1-4, diz: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Ou seja, tiveram um choque ali e caíram como mortos, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, João diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, em vários lugares na terra, nós vemos aqui, na Bíblia, pessoas que caíram a terem um encontro com o sobrenatural, com o poder de Deus. A carne, muitas vezes, ela não aguenta. Amém? Então, irmãos, cair debaixo da unção do Espírito é bíblico. Amém? Eu sei que por aí tem muita meninice, tem muita coisa, mas isso não invalida. O falso só confirma que existe o verdadeiro. Não é verdade? Pessoas ficam mudas. Ezequiel 3:26. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde, né? Deus disse que ia colocar a língua colada de Ezequiel. Para quê? Para que ele não pregasse e viesse se arrepender. Amém? Em Lucas, capítulo 1, nós vemos aqui, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, e admirava-se de que tanto demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Então, nós vemos aqui Zacarias, quando ele entrou, e Deus trouxe a revelação de João Batista, ele ficou mudo, né? Embriaguez, nós já falamos aqui em Atos capítulo 2, que eles ficaram assim, se comportando como pessoas embriagadas. Jeremias 23:9, acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Ele ficava meio que, né? É muita coisa para mim. Então, é interessante isso. Amém? Nós podemos ver manifestações humanas ao mover do Espírito: pular, dançar, rir, correr, cantar, bradar, regozijar, chorar, gemer, entre outras. São as reações que o homem tem com a sua vontade. Ele pode controlar, pois o espírito do homem está sujeito ao homem. As reações variam de acordo com a personalidade do indivíduo,
Assim como quando sofremos um choque elétrico. Cada um de nós temos reações diferentes. As pessoas falam, e aquele negócio do rir? Amados, a alegria é do Espírito. O reino de Deus é cheio de alegria. Algo muito comum em cultos com o mover genuíno do Espírito Santo são as pessoas rindo. Entendemos que o riso é apenas uma forma de expressar a alegria trazida pelo enchimento do Espírito na vida do crente. Um dos ministérios do Espírito Santo é nos fortalecer. E a Bíblia deixa claro o fato de que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria deve ser o resultado normal da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Neemias capítulo 8, versículo 10, Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida, nem justiça, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que eu e você possamos desfrutar dessas manifestações do Espírito, porque é algo divino, genuíno, autêntico e que vai realmente nos abençoar e fazer com que a gente viva no santo temor de Deus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.